Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui novamente, vamos hoje falar de elemento fogo. O elemento fogo tem como seu órgão, que é a parte yin desse elemento, nós temos coração. É o único elemento dentro dos 5 elementos, é o único elemento que ele é dividido em 2 órgãos e 2 vísceras. Os 2 órgãos do elemento fogo são órgãos físicos mesmo. Então, nós temos coração e o pericárdio. O pericárdio é a membrana que protege o coração. Então, antes de qualquer coisa atacar o coração, que é vital, né? Ataca primeiro o pericárdio. Então, é muito mais fácil você ter um derrame do pericárdio, que muita gente tem e nem sabe que tem, né? Mas quem vai em médico, faz exames, acaba descobrindo, você está com um pequeno derrame no pericárdio. Por quê? Porque está desgastando muito e acaba atacando primeiro o pericárdio. Então, o elemento fogo, ele tem como órgão, que é a parte yin, 2 órgãos. Então, pericárdio e coração. E na víscera, que é a parte yang, nós vamos ter intestino delgado, que faz parzinho com o coração, e o CS, ou o pericárdio, vai fazer parzinho com o triplo aquecedor. O triplo aquecedor é o único dentro dos 5 elementos que não é físico, e sim energético. Ai, Marisa, mas o que é um triplo aquecedor? Ele é um mecanismo, né, de nutrição e aquecimento do sistema inteiro do corpo. Então, nós temos o triplo aquecedor, superior, médio e inferior. Ele é responsável pelo aquecimento, movimento da parte superior, né? Cardio, né? Então, a parte de pulmão e a parte de coração. O aquecedor médio é responsável pela parte gástrica, intestinal. Então, ele é responsável por esse quadrante do corpo. E o TA inferior é responsável aí urogenital, então, pelo movimento e nutrição do sistema mais abaixo, né? Mas é energético, você não adianta ir no médico falar que está com problema no triplo aquecedor, que o médico vai rir de você, né? E de nós. Mas ele é muito responsável, então, muita coisa que médicos da medicina ocidental acaba não sabendo o que está acontecendo quando você vai num médico da medicina oriental, ou aqui no Brasil, um terapeuta energético, acaba descobrindo e tratando e resolvendo, porque na verdade ele está vendo de uma forma mais ampla. Uma coisa que eu queria que vocês também pensassem, e aí tem a ver com todos os elementos, ou seja, todos os órgãos, na verdade, com a medicina energética e qual a importância de vocês olhar para isso, porque a medicina energética é aquela que vai te dar a possibilidade de observar o desequilíbrio antes que se torne uma doença. Porque a doença é aquilo que a medicina ocidental estuda e analisa e trata. Então, o médico ocidental, ele trata a doença. Um terapeuta ou um médico energético trata do ser. Então, eu observo esse ser, eu nutro esse ser para que ele não fique doente. Então, quando há desequilíbrios, e é isso que a gente fala nessas aulas, o desequilíbrio, a função de cada órgão, de sua vista, ou não seja, um elemento, quando está em disfunção, o seu sistema vai falar. Então, você verá sinais. Sabe a piadinha da internet? Não vou dizer nada, mas você verá sinais. E é verdade, você vai ver sinais. Que você pode, inclusive, não ligar, não dar a mínima. Você vai, não, isso não é nada. Não, minha mãe também era assim, deve ser genética, isso é mania, deve ser criação, eu sei lá o quê. Né? Geralmente é carne, quando não é imposto, né? Que é outra parte, né? Nessa aqui nós não vamos estudar os impostos. Então, assim,
olhe para o seu sistema. Esse corpo faz parte de você, esse corpo físico. Mas você não é só isso, você não tem só o corpo físico. Então você precisa começar a observar-se, porque ele vai te mostrar. A parte mais sutil, ela vai te mostrar antes de se tornar, porque o físico é o fim do túnel. Então, assim, quando chegou no físico, na matéria física, pronto, se instalou no último sistema. Mas ela pode te mostrar antes. Então, essa é a importância da medicina energética, de vocês começarem a olhar para isso de uma forma de atenção, de autocura, mesmo para aquele que não é terapeuta ou nem quer ser terapeuta. Tem a ver com se autoconhecer. Então, hoje, elemento fogo, vamos falar, já falei que é pericárdio coração, a parte yin, intestino delgado e triplo aquecedor, a parte yang. Qual é esse horário do coração? É das 11 da manhã à 1 da tarde. Em São Paulo, do Hospital do Coração, fala que esse é o horário que mais campainha vermelha aparece acendendo, assim. Os enfermeiros falam que quando dá 11 horas, 11 e pouco, começa a disparar. Todos os quartos começam a apertar, porque as pessoas começam a se sentir mal. Cada órgão tem esse horário. Lembra que eu falei? Todos os órgãos eu estou mostrando o horário. Porque cada 2 horas você tem o ápice, o máximo, a exigência máxima desse órgão. Então, quando você tem essa exigência máxima, se o órgão estiver fraco, estagnado, estiver deficiente, você vai passar mal. Então, é a hora que você vai se sentir mal. Dica, você vai se sentir mal fisicamente, mas você pode se sentir mal emocionalmente. Por isso que às vezes você fala assim, eu estava tão bem, de repente me bateu uma angústia. Eu acho que foi um imposto que chegou perto de mim. Não, é o seu coração mesmo. Não tem imposto, é a sua própria angústia, seu próprio órgão não funcionando. Então a gente tem que parar de pôr desculpa e não querer enxergar. Quer se autocurar? Quer ficar forte? Quer ter capacidade para enfrentar o mundo que está chegando, um mundo novo? E para chegar a um mundo novo, nós vamos ter que passar por um monte de tribulações ainda. Você tem que deixar essa máquina aí em ordem, gente. Ela tem que estar forte. Então, observe esses órgãos. Vamos lá. Eu não coloquei aqui na minha fichinha, não coloquei a pergunta que eu deveria fazer para fogo, mas eu já falo. Deixa eu falar para você quem é a mãe de coração, para que você... Lembra que eu falei que em toda aula eu estou falando a mesma coisa. Um órgão sozinho que está mal, nem sempre ele é culpado sozinho de estar mal. Eu tenho que olhar para aquilo que vem antes dele. Então, eu tenho que olhar aquele que nutre o órgão, eu tenho que olhar aquele que controla esse órgão. Então, fogo, que é coração e sexo. Quem é a mãe? Quem manda energia para o coração? Madeira. Fígado. Fígado é armazém de sangue. O coração precisa do sangue. Mas quem tem que mandar para ele? Madeira, fígado, certo? E quem é a avó? De coração, quem controla o coração? Rim, ou elemento água. Então, tá aí a dicasinha. O coração tá um exemplo. A pressão, começou a ter disfunção na pressão. Tá com a pressão alta, a pressão baixa. Então, o coração, lá vai o coitado do coração se levar as culpas. O coração é responsável por controlar essa coisa da pressão. Mas por que será que ele está fazendo isso? O que o médico dá, principalmente quando você está com pressão alta? Qual remédio que o médico dá? Já que médico, a medicina ocidental, cuida de doença. Qual remédio que o médico dá para baixar a sua pressão? Espero que ninguém tenha pressão alta aí. Mas para quem tem, sabe que para baixar a pressão, toma
diurético. Não é? E aí, na hora que você toma diurético, você força o remedinho, força o quê a funcionar? O seu rim. Assim que você toma o remédio, que é um diurético, e força o seu rim a funcionar, a sua pressão estabiliza. Então, olha aí a disfunção da avó, que é a água, que tem como órgão o rim, e o elemento fogo, que é o coração. Então, nem sempre o coitado do coração, ele em si só, é o culpado disso. Mas eu tenho que olhar sempre a mãe e a avó, tá bom? Então, a mãe é madeira, é fígado, que é o armazém de sangue, tem que mandar sangue para o coração. E a avó é quem faz esse controle. A bisavó tá fraca. Sabe os serzinhos que não tomam água? Os serzinhos que faz o corpo? Ou se alimenta, vamos falar das emoções já já, mas ou se alimenta de forma errada e seca o corpo. Ah, eu tomo água, um copo. Mas aí ela toma outros líquidos que secam o corpo. E principalmente seca o rim. E aí ela começa a ter a disfunção em coração. Uma das coisinhas, né? Tá bom? Função principal de coração. Ou do elemento fogo. Principal. Governar o sangue na veia. Isso quer dizer o quê? Lembra que o fígado é responsável pelo livre fluxo do sangue do ti. Então, ele armazena, fígado, armazena o sangue e manda para todo mundo. Porque todo mundo, que eu digo os órgãos, o sistema inteiro precisa de sangue. Então, o fígado é o armazém. O sangue é responsável pelo sangue correr, o coração é responsável pelo sangue circular na veia. Sabe o bombeamento? Esse movimento da batida do coração quando está bonitinha e fazer esse movimento do sangue, levando esse sangue por todas as veias, vasos, nutrindo todo o sistema, inclusive nosso querido cérebro. Pois é coração. E aí, se ele não está fazendo isso? Sabe as pessoas que têm problema de pressão e não quer cuidar? Ah, eu não vou tomar remédio. Ah, eu não gosto de tomar remédio. Ah, eu gosto de coisa natural, não vou tomar remédio. Então, enquanto você fica não vou tomar remédio, não vou tomar remédio, mas também não encontrou uma forma natural que equilibre o seu sistema, porque você não foi buscar a causa verdadeira, e você fica esperando apenas que aconteça do nada e tudo se resolva, o seu coração começa a ser desgastado. E aí, daqui a pouco, você começa a ver todas as disfunções acontecendo. Né? Já que ele é responsável por esse circular, pelo fluxo, governar esse sangue dentro das veias, então toda a disfunção de circulação tem a ver com o coração. Pode ter outras disfunções na veia, que pode ter outros órgãos envolvidos? Sim, mas tem veia, tem problema na circulação, é coração envolvido. Pode ter mais, mas o principal aí está sendo o coração. Ele abriga, para mim, uma das funções primordiais, vitais de coração. Ele abriga a mente. O coração é o órgão que te conecta à consciência superior. Oh, um monte de gente querendo desconectar, né? Não vai. Não vai. Pode se esforçar, pode fazer o que quiser, não vai. Porque você está vivo. Está dentro deste corpo físico. É uma máquina. E se essa máquina não estiver funcionando direito, não tem ligação. É que nem rádio com antena quebrada. Você luta, 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 se esforça, se esforça, se esforça, o resultado é quase zero. Sendo que quando o sistema é nutrido e se organiza, aquilo flui. As coisas começam a acontecer, a consciência superior faz conexão com o eu superior com o eu inferior, entendeu?
a sua consciência se expande. Agora, quem faz esse controle? O coração. Talvez por isso, dentro de todas as alegorias, de todas as culturas, não só atuais como antigas, sempre coloca o coração como sendo símbolo do amor, símbolo de união com Deus, símbolo de união com qualquer coisa que seja superior, não é? Sempre não está o coração ligado nas imagens como sendo a forma de se conectar. Mas todo mundo, a maioria das pessoas ignora a parte física disso, como não precisasse. E precisa. O chinês diz, em vez de dizer eu penso, eu penso. Porque se eu não tiver coração, eu não consigo ter consciência. Eu preciso do coração para isso. Então, nutrição de coração, deixar esse coração forte, vai fazer isso acontecer de uma forma melhor, né? Vai ter incapacidade de pensar, não é só o raciocinar, porque o raciocínio tem mais a ver com terra, com baço pâncreas. É essa consciência, essa expansão da consciência, que é o diferente do racional, do cognitivo, que é treinável, né? Essa consciência ela é alcançada. É uma outra coisa. É que nem inteligência e sabedoria, né? As patologias ligadas, eu já falei, principalmente aquelas que estão ligadas à circulação sanguínea. Uma das coisas por a circulação, que eu falei, da pressão, e uma coisa que vocês podem observar são edemas. Então, pode ver que pessoas que têm problemas de coração podem ter muito inchaço, muito edema. Tem outros órgãos que também cuidam disso? Tem, mas coração. Então, dicasinha, deixa aí anotado. E aquele inchaço no pé. No peito do pé, parece um pãozinho, é coração. Se o inchaço for na parte lateral do pé, subindo para a canela, assim, no tornozelo, sabe? Pegando a articulação ali, tá ligado mais a fígado. Mas em cima do pé, aquele pé gordinho inchado, é energia cardíaca, mesmo que o seu coração não esteja doente. Você vai no médico, o médico olha e fala, tá tudo ok. Amém, Senhor? Ótimo. Mas você já sabe que ele está te dando sinal que está tendo uma disfunção. Então, nutrir o coração. Não está doente ainda, mas pode ficar, ou vai ficar. Então, você pode ter nas disfunções ansiedade, perturbações psíquicas. Você pode ter a famosa síndrome do pânico. A síndrome do pânico é desequilíbrio entre água e fogo, ou seja, rim e coração. A insônia. Tanto o rim quanto o coração são responsáveis por você dormir. Então, tem insônia que está mais ligada a rim, tem insônia que está ligada mais ao coração. Mas a insônia é esse eixo. Então, o coração está presente também. A síndrome do pânico, que é moda, né? Hoje em dia, principalmente. Arritmia, disritmia, que são distúrbios do batimento cardíaco, por o sangue não estar fazendo o movimento da forma correta. Muitas pessoas confundem esse batimento cardíaco, ou entra em pânico achando que está infartando, nem sempre é um infarto, às vezes é só uma disfunção elétrica no circuito do sangue, mas tem gente que já põe, sabe assim, nossa, eu estou tendo uma coisa ruim, acho que é um pressentimento de que vai acontecer algo ruim. Vai, você pode desmaiar de repente, bater a cabeça. Mas a pessoa já projeta algo ruim que vai acontecer com ela ou com o mundo. Não estou dizendo que você não possa ser uma pessoa sensitiva e ter, sim, capacidade de ter percepções extrasensoriais.
Mas nem sempre, quando o seu físico mostra algo, você está tendo uma pressão extrasensorial. Às vezes ela é 100% orgânica. Então, antes de viajar na batatinha, vamos olhar para o corpo? Vamos ver se o corpo está em ordem? Então, mesmo que você seja um sensitivo, você tem que cuidar do corpo, porque senão você começa a não ter certeza mais se tem a ver com a sua sensibilidade, com as suas percepções extras, ou se é seu organismo em disfunção. Tá bom? Então, tanto o movimento mais rápido, quanto o movimento mais lento do sangue na veia, passando pelo coração. E na medicina ocidental é chamada lá de taquicardia ou bradicardia. Uma é mais rápida, a outra é mais lenta. Mas o intuito aqui não é você aprender a medicina, é você se auto-observar. Tenha um caderninho, uma fichinha para que você se analise e vá marcando e se observando as suas disfunções. A parte emocional, já falei alguma coisa, complementando, que eu falo que é a morada, lembra que eu falei que cada órgão tem uma morada de uma consciência emocional? A morada de coração é chamada Shen. Shen é o nosso grande governador, o grande mestre. Então, existem livros só sobre Shen. Ninguém consegue ler aquilo porque parece uma... Pior do que ler o I Ching, sabe? Assim, é uma loucura. Ler coisas que são frases e palavras que não fazem muito sentido. Porque estamos falando de uma consciência, de uma essência, tentando representá-la, mostrá-la aqui. Fica sempre muito complexo estudar isso e ler isso, né? Então, vamos pensar mais ocidental, a psique de alguém. Então, existem livros, não tenho aqui agora, mas a psicologia, né, dentro da medicina, onde vai falar dessa psique dos órgãos, para quem é da área, né? Mas o coração, como eu disse, ele controla a sua mente. É ele que libera, que faz a conexão com o seu eu superior, com a sua consciência divina. Então, olha a importância de ter o coração nutrido. Então, abriga a mente, mantém essa função ativa dessa consciência, por ele abrigar essa consciência divina superior, é dito que a emoção de coração é a alegria ou a felicidade. E aí todo mundo fala, então não tem nada de ruim aqui, tudo é bom. E aí eu falo para você, qual é o oposto da alegria? Então, como eu poderia, com a alegria, porque felicidade é divina, com a alegria, como eu poderia agredir, atacar o meu coração? Será que alguém tem ideia? Eu posso atacar meu coração com o excesso de alegria. Ai, Marisa, mas excesso de alegria é uma coisa maravilhosa? Não, não é, não. Excesso de alegria chama euforia. Então, é a pessoa que ganha na loteria e morre do coração. Você acabou de saber que você ganhou não sei quantos milhões. E tem um infarto. E deixa aí para o povo usar. Viu? Seu time do coração, no meu caso, Corinthians, ganha. E você morre. No estádio. Nunca foi no estádio, vai no estádio, aí o time ganha o campeonato e você tem um infarto no estádio. Por quê? O ataque a ele foi tamanho da felicidade, que na verdade se torna a euforia, ele não é o contido. Estou feliz porque meu time ganhou. Gratidão. Não. A pessoa tem que mostrar felicidade. Pular, espernear, gritar. Pois então, conforme você vai fazendo isso, você vai saindo do controle. Lembra lá do fígado, controla as emoções? E coração sente todas. Então, não tem a ver só com o excesso da felicidade, mas o excesso de qualquer emoção vai atingir seu coração. Então, atento em ter controle sobre essas consciências emocionais.
Bom, sobre se conectar com a consciência superior, e quando o coração é fraco, você não consegue, eu já falei também. Então, emocionalmente, esse foco seria o principal. Pensem nele, gravem eles, para que vocês tenham mais essa lucidez, no sentido de se observar. E a nutrição, Marisa? Como que eu posso, então, cuidar do meu coração se eu observei alguma dessas coisas? Bom, parte emocional é comportamento, você tem que mudanças, você tem que entender que isso não deve ser feito. Se eu sou uma pessoa que vive em excesso emocional, eu devo agora começar a falar assim, tá errado isso, eu vou mudar isso. Por isso que a atividade física, na nutrição você põe alimento e atividade. A atividade física para o coração, ela tem que ser a parte de acalmar essa mente. Parece meio com terra, vai ser meio parecido, porque eu preciso que as pessoas se acalmem. Então, esse controle emocional que põe tudo em excesso, então a meditação é uma boa coisa. Todas as atividades que fariam você ativar uma consciência superior e acalmar. Se gosta de movimento, então você vai fazer caminhadas em locais mais calmos, na praia, para quem mora na praia, na floresta, sabe? Onde você tem, eu chamo de meditação contemplativa, que você caminha respirando, que você não fique pensando em outras coisas, que você abaixe suas euforias e que você traga essa paz. Vamos pensar em felicidade de coração, emocional de coração, para você entender quando é que isso está em ordem. Em paz, silêncio. A mente tem que estar em silêncio. Aqui dentro tem que estar quieto. Não pode estar quieto. Então. Ai, a minha é assim, Marco. Então vai treinar, vai buscar forma. Ai, Marisa, só que eu gosto de nadar. Então, faça isso sem exigir demais do corpo. Sabe boiar? Quem gosta de água, geralmente gosta do silêncio da água, quando você fica numa piscina boiando, olhando para o céu, sabe? Então, assim, buscar atividades que façam isso. Desacelerem o seu coração. Porque se o seu coração estiver fraco e você exigir demais dele, você pode ter, sim, uma síncope de alguma forma, sei lá. Né? Tem gente que está fazendo esteira, correndo, e tem um infarto. Né? Então, se observe antes de fazer atividades físicas mais que exija demais de você. E se estiver fazendo, sentir esse batimento acelerando demais, diminua. Respira, para, medita, vai olhar as árvores onde você está andando. Se está numa esteira dentro da academia, diminua, começa a fazer caminhada, fecha o seu olho, vai respirando. Não ataque o seu coração, tá bom? E alimento sabor de fogo é o amargo. E o amargo, além daquela alimentos, ervas, tudo que você puder sentir o amargo, vai nutrir o coração. Então, lembra que eu falei da alimentação que poderia prejudicar pelo ressecamento? Então, que poderia prejudicar o coração? Então, na hora que você for comer, você tem que prestar atenção nisso. Você pode gostar. Não é proibição de nada, gente. Então, eu gosto de beber. Eu gosto de fumar. Então, eu não sou ninguém para falar proibir ninguém de nada. Tudo é consciência. Mas quanto mais a sua consciência estiver elevada, mais ela te informa sobre o que é bom e o que não é para o seu corpo. Então, do nada, você acorda de manhã e fala, nossa, não sei, eu não tenho mais vontade disso. Eu fumava. Parece que eu não quero mais fumar. Viu? Não é um milagre do nada. A sua consciência, o seu corpo está tomando consciência. E é verdadeiro, porque um monte de paciente meu já deixou de fumar ou de beber em excesso desta forma, porque a gente foi nutrindo o sistema, corrigindo o corpo, os órgãos, e esses desejos que são densos começaram a sumir. Né? É fácil,
É simples, mas não é fácil, né? Porque exige que você queira fazer as mudanças. Então, aveia em flocos, o nabo, a rúcula, tem um monte de coisas que, além do sabor amargo, você pode nutrir o coração, porque vai cuidar da parte circulatória. Tá? Então, é legal quando você vai comer, você sempre querer saber, hoje em dia ninguém quer, mas é legal você querer saber o que você está comendo. Não precisa ser na hora que você está comendo, né? Na hora que você está ali, 1 hora por dia, se você tivesse para estudar, você vai lá, deixa eu ver o que esse alimento faz. É legal. Tá bom? Então, pergunta de fogo, que eu não deixei no começo. Vamos pôr agora a pergunta de fogo. O quanto você está ligado à sua consciência superior? O quanto a sua mente, o seu cérebro fica em silêncio? O quanto você consegue meditar? O quanto você consegue parar e não pensar em nada? Ou lá dentro está um barulho. E se tiver o barulho, então você já sabe que está agredindo o seu coração. Tá bom? Então vamos deixar essas perguntinhas aí para que vocês pensem sobre o coração. Dúvidas, perguntas, questionamentos, vocês fazem tudo lá no grupo e a gente vai ajudando vocês. Fechou? Beijinho, até a próxima.